Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h26, 8h26, domingo. Cobertura pela Rádio Estúdio Livre FM nas eleições 2022. Desde a nossa central de eleições, né? Estaremos trazendo aí o resultado das eleições e muita informação importante aqui na nossa programação. Portanto, domingo, a partir das 4h da tarde. Vem aí a entrevista do dia, nesta manhã de sexta-feira. Augusto. Verdade, hoje, nessa sexta-feira, para encerrar aí o mês de setembro, nós estamos recebendo aqui o reverendo Ramsés Artuing, da Igreja do Salvador, para nos falar aí sobre os 130 anos da chegada dos anglicanos em Rio Grande. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café. Mais uma vez, né? Verdade. Mais outra oportunidade de conversar. Bom dia, Zambuja, Augusto e a grande audiência da nossa rádio. Eu só queria comentar um pequeno detalhezinho. Hoje, 30 de setembro, é o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo, que viveu por volta do ano 300, 350, foi o primeiro tradutor da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Tanto é que a Igreja Católica Romana, e consequente, eu também estudei, né? Primeiro o latim, que é a nossa língua mater, né? De português, inglês, francês e alemão, nossa língua latinas. E São Jerônimo, lá em Jerusalém, lá na gruta, lá do lado onde Jesus nasceu, tem uma toca, mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, que ainda tem o lugar cavocado na pedra onde ele dormia, onde ele deitava, sem lençol, sem nada, sempre com uma vela na mão, que naquele tempo era feito com sebo de ovelha e tudo mais, e um lampanáriozinho pequenininho, porque é imagina, uma gruta assim totalmente escura. Então um lampanáriozinho, também feito de barro, com azeite de oliva, que era a iluminação que ele usava. E nesse ambiente, imagina só, né, lá por volta do ano 300, que coisa incrível, este homem de Deus lá traduzindo a escritura do grego e do hebraico para o latim, que a tradução se chama a Vulgata, que é conhecida em português, vem de vulgaris. Se bem que a tradução do português vulgo é uma coisa pejorativa, quando a gente diz, isso é muito vulgar. Não, a expressão do latim é de coisa comum. Então o que é vulgaris, o que é vulgar, é comum a todas as pessoas. E foi isso que Jerônimo quis fazer. Então para a igreja, para o calendário cristão, para a igreja, né, especialmente a Igreja Católica Romana, setembro é o mês da Bíblia, e hoje, dia 30, é o dia de São Jerônimo. Na tradição anglicana, ortodoxa, luteranas, o dia da Bíblia é no segundo domingo de dezembro. Mas aí é o dia da Bíblia. Mas eu queria fazer essa pequena referência, porque exatamente a Igreja do Salvador, como eu também digo, porque está lá na torre, escrito com E, e Augusto, porque está escrito com E, por causa que vem do latim. Eclésia ou eclesia, que significa comunidade, congregação. Então, agora de manhã vindo para cá, algumas pessoas que eu já conheço, me conhecem, reverendo, domingo eu vou na sua igreja, está de aniversário e tal e coisa. Eu como até brinquei, onde é que vai domingo? Domingo eu vou na sua igreja. Eu digo, onde? Não, eu vou ali na sua igreja. Eu digo, não. O domingo você vai lá no templo. Porque a igreja, ou a eclésia, a eclesia, que é a origem do latim, significa congregação. E aí vem, a gente lembra que Jesus dizia, né, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, não é? Sim. Então não significava, claro, o templo, a nossa Catedral São Pedro, a nossa a Igreja do Carmo, a Igreja de Salvador, a Igreja do Galo, que é a Igreja Luterana, são templos, casas, oikos, casas de Deus, que nos abrigam, mas a igreja somos todos nós. E a igreja, então, do Salvador, né, aqui na esquina da Vitorino com a Neto, está completando o templo, está completando 130 anos agora durante o mês de outubro. E tem um evento agora de domingo, né? Tem um culto, né? Começamos abrindo o mês do aniversário com a visita da nossa bispa diocesana, e comentava antes um pouquinho na questão das diferenciações eclesiásticas. Deus e Jesus e o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, evidente que é comum para anglicanos, ortodoxos, luteranos, metodistas, batistas e algumas pentecostais.
Mas é claro que cada uma tem a sua maneira de entender a Santíssima Trindade, como é o caso. Mas agora, no mês de outubro, então começando no domingo, no dia 2, nós vamos ter a visita da nossa bispa diocesana, a bispa Mary Gleice Min, que foi minha aluna na década de 90, quando ela estudou no nosso Seminário Nacional em Porto Alegre. Eu era professor da área de Bíblia, né, que é meu mestrado e doutorado também. Por isso que estive em Jerusalém conhecendo, né, o lugar onde São Jerônimo traduziu a Vulgata, que era uma coisa emocionante, não é? Então, a Mary Gley, que é a nossa bispa diocesana, domingo agora, dia 2, às 9h30 da manhã, teremos o nosso culto, nossa celebração, por assim dizer, a oficial do mês do aniversário, com a presença da bispa diocesana e, enfim, demais congregações de pessoas que já convidei, como vocês, e pela rádio aqui também, pela Estúdio Livre, eu tenho também a oportunidade de convidar quem desejar estar nos ouvindo, né? E porque a Igreja Anglicana tem uma diferenciação, Zambuja, porque eu digo muitas vezes seguido, né? Por exemplo, na questão de batizados. Se a pessoa procura, o Augusto vai lá que é para batizar um filhinho, ou ser padrinho, né? Não tem problema, não precisa ser membro da igreja, porque o batismo não é para se tornar anglicano, luterano, metodista. O batizado é para se tornar cristão. Depois a pessoa vai escolher o ramo da tradição, anglicano, luterano, metodista, que quiser, né? Então, um casamento, a mesma coisa. Então, na tradição da igreja anglicana, aqui da igreja de Salvador, a igreja de pedra, como é conhecida, não é? É uma igreja que, como dizer assim, ela acolhe todas as pessoas, independente da sua tradição, inclusive porque já participei de celebrações interreligiosas com tradição espíritas, umbandistas, Seixinoye, Hare Krishna. Sou coordenador do CONER também, que lida com isso, né? Então, essa é a questão que mais, digo assim, nesse momento define a tradição anglicana, é a questão da espiritualidade. Porque, talvez você saiba, e muitas pessoas também, eu costumo dizer assim, as religiões, budismo, shintoísmo, islamismo, cristianismo, enfim, as religiões têm livros, têm dogmas, têm doutrinas, não é? Pode isso, não pode aquilo, não é? Faz isso, não faz aquilo. As religiões são sistemas humanos, que vem da palavra latim, religar, de novo latim, não é? A religião vem da palavra latina religare, que é religar a pessoa a Deus, a divindade. Por isso que a religião tem todas as expressões, não é? Desde os orixás, da natureza, de devoções, de ofertas. Na tradição cristã é Jesus Cristo que vem e se torna o Verbo de Deus. Então, como eu dizia antes, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa perspectiva, então, na tradição cristã, os sacramentos são para receber ou atender às necessidades espirituais. E aí que é, por isso que eu estava dizendo, então, a religião, ela tem seus dogmas, suas doutrinas, a espiritualidade não. A espiritualidade é o que me permite, inclusive, ver, observar, respeitar as outras religiões. Mesmo que eu não concorde, não, vamos supor, por exemplo, seguidamente, quando eu falo das tradições afro, né, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras mais ainda, né, o pessoal, mas eles fazem sacrifício de animais, ou fazem oferendas, né, se nós provavelmente, hoje é sexta-feira, ou amanhã pela manhã alguém ali passar pelo cemitério, por exemplo, né, nos portões, tem quantidade, né, de oferendas e ebós e outras coisas. E, bom, nesta versão desta tradição religiosa, ainda se sacrificam os animais, ainda se fazem oferendas, como em outras tradições também. Normalmente se fazem sacrifícios e orações. Na tradição cristã não precisa mais desses elementos, porque o próprio Deus, que em Jesus Cristo encarna, como diz lá no João, capítulo 1 do Evangelho de João, né? O Logos de Deus, ou seja, o Verbo Divino, encarna através de Maria no nascimento de Jesus, e Deus se torna gente como nós. E no final de toda a sua vida, que foram só 33 anos, né? Nós aqui acho que já temos mais que o dobro dele, pelo menos o dobro dele, não é? E, na verdade, foram só 3 anos o seu ministério, né? Só dos 30 aos 33, não foi a vida toda, né? Então, e lá no final, então, se no início
O Verbo de Deus encarna em Jesus Cristo o Logos divino, a palavra da a palavra de Deus. Lá no final, ele morre crucificado, né? E como nós sabemos bem daquela primeira palavra, né? Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo, né? Ou seja, eu costumo dizer, Augusto, que Jesus mesmo se morreu-se. Em português, os professores que estão nos ouvindo me desculpem, mas é isso mesmo. Quer dizer, ele se oferece para a morte. Ele não é morto por execução, nem por né, nem uma morte, como dizer assim, forçada. Não. Jesus, gratuita e voluntariamente, por amor a toda a humanidade, ele se oferece no sacrifício lá na cruz, morrendo por todos nós. Então, na tradição anglicana, e aí muito especial, nesses 130 anos aqui da Igreja do Salvador, que vamos comemorar agora em outubro, o centro da adoração e da celebração, nós começamos então com este domingo, no próximo domingo, dia 2, com a visita da Bispa Diocesana, celebrando os 130 anos do nosso Templo do Salvador. Bom, acho que é interessante nos momentos finais a gente falar um pouquinho da história da igreja, para quem não conhece, né? Como é que surgiu a Igreja do Salvador, que é um templo muito conhecido. O pessoal, quem vem a Rio Grande, chama atenção, né? Não é só a Catedral de São Pedro, o pessoal passa para ali e vê como é que construíram uma igreja de pedra. Eu tive recentemente em Curitiba e vi várias religiões lá, por exemplo, templos ucranianos de madeira. Sim, né? Muito belíssimos. Lindos. O pessoal que for a Curitiba vá visitar porque é muito lindo, né? Então, quer dizer, e aqui nós temos uma igreja de pedra. A igreja anglicana, aliás, até como conversávamos antes, né? Há poucos dias aí morreu a Rainha Elizabeth II. Mas desde Henrique VIII, em 1539, o Henrique VIII, para se divorciar da sua esposa Ana Bolena, ele assumiu, ou seja, deu autonomia para a Igreja da Grã-Bretanha, Escócia, País de Wales, Inglaterra e Irlanda. Ele deu autonomia. Então, na tradição anglicana, nós temos a mesma liturgia e a oração da Igreja Católica Romana Ortodoxa, porém, o Henrique VIII, e agora há pouco passamos pelo nosso mês, ainda estamos no mês da independência, né, dia 7 de setembro, eu costumo dizer bem didaticamente, tal qual a importância do Dom Pedro I para o Brasil, que nos deu a independência de Portugal, o Henrique VIII tem a mesma importância para a Igreja Anglicana, porque deu independência para a Igreja Inglesa, que mantenha, porque o Dom Pedro I não fundou o Brasil. Sim. Ele nos deu independência, Isso. A coisa continuou. A gente sabe da história aqui, ó. Deodoro da Fonseca e Floriano até achavam que o Império ia continuar por ali. Né? Eram monarquistas, inclusive, não é? Mas o Henrique VIII deu, então, como o Dom Pedro I deu autonomia para o Brasil se constituir como nação, e agora comemoramos 200 anos, não é? Sim. Com o coração do Dom Pedro vindo lá pela primeira vez, né? Brasil. Voltando para o Brasil. A mesma coisa o Henrique VIII deu autonomia para a Igreja Inglesa. E essa autonomia, então, começa com a evangelização pelo mundo todo. Lá da Inglaterra, a palavra anglicana vem dos anglos, dos saxões, dos antigos celtas, dos druidas, que é toda a história, que é muito longa, por isso que não dá para conversar agora, mas a origem toda desse povo antigo. Se formula a tradição anglicana, então, com esse edito de Henrique VIII, que a Rainha Elizabeth II ainda era a cabeça da igreja, agora o rei Charles III, né? Que o pessoal brinca que agora, pelo menos com 70 e tantos anos, ele vai começar a trabalhar na vida também, não é? Mas foi preparado, diferentemente dela, né? Ela, aos 25 anos, eu costumo dizer, o trono caiu no colo dela, porque, né, morreu o pai, o tio, o irmão, né, do rei George, o Eduardo, não aceitou e caiu no colo dela. Né? 71 anos de reinado, o mais longevo da história, provavelmente vai ficar por ser assim, não é? Agora o rei Charles III, por assim dizer, é o cabeça da igreja, porém ele não tem, mas assim, autoridade da liturgia, na oração, na espiritualidade. Ele é o chefe de Estado, né, da Inglaterra, porque como rei, o poder moderador e tudo mais, né, representa. Mas a igreja anglicana tem a sua autonomia dentro da Grã-Bretanha, lá no Palácio de Lambeth, em Cantuária, quando em 597 o Papa Clemente VII manda Agostinho, com 40 monges, evangelizar a Grã-Bretanha. Só que quando Agostinho chegou lá
em Kent, em Canterbury, onde tem lá a Catedral de Cantuária, como é traduzido em português. Quando chegou lá em 597, ele já encontrou cristãos e uma igreja reunida. Aí, ele, claro, por ter a bula do Papa, não, que era o pontífice da igreja, não, representante mundial do cristianismo, Agostinho se tornou Agostinho de Cantuária, o primeiro arcebispo lá em Canterbury, lá em Cantuária. Lá da Inglaterra, no século 17, 18, a igreja vai para os Estados Unidos, os missionários, com os navios e tudo mais, e dos Estados Unidos, em 1890, já então, no século 19, vêm os missionários para o Brasil. E aqui em Rio Grande, por isso, fiz toda essa viagem para chegar nos 130 anos aqui da paróquia, né? Lá no jardim da Igreja do Salvador tem um busto, inclusive, do reverendo Lucian Lee Kinsolving, que veio junto com o Morris, um outro reverendo bem jovens, tinham 27, 28 anos cada um deles, pegaram o vapor Aliança lá nos Estados Unidos, lá em Virgínia, chegaram uns 45 dias viajando de navio, porque era vapor, inclusive, não é? E aí, em Recife, na Bahia, lá desceram em Santos, em São Paulo, foram de trem para Jundiaí, aprenderam português em 3 meses. Imagina a capacidade desses caras, rapaz. Quando eu penso nisso, em 3 meses eles aprenderam português, o vernáculo, a partir de um pastor presbiteriano que lhes deu aula de português. Pegaram o mesmo vapor, porque o vapor Aliança eles faziam, tipo assim, viagens circulares, né? Eram como é que a gente diz? Circular, como a gente tem ônibus hoje, né, que não para, né? Aí o próprio, depois de 3, 4 meses, pegaram o vapor Aliança, Rio de Janeiro, porque ele vinha até Buenos Aires. Então desceram no porto aqui de Rio Grande, que em Porto Alegre naquele tempo não tinha, não tem até hoje, né? Só pela lagoa. Desceram no porto aqui de Rio Grande, e é por isso que a Igreja do Salvador é o templo mais antigo e o primeiro aqui da Diocese Anglicana de Pelotas. E agora, em outubro, completamos 130 anos. E as pedras, que foi o que tu perguntaste? Realmente, o orgulho, às vezes a gente acha que ele é nocivo, mas o bom orgulho é bacana, né? Eu, quando converso com meus outros colegas, na reunião do Clero Nacional, eu levo as fotos, o material aqui da Igreja de Pedra, né? O pessoal fica encantado com a beleza do templo. E realmente é bonito, né, Zambuja? E aquele Cristo que tem ali sobre as águas foi trazido de Portugal, aqueles azulejos, como é costume, né? Nós temos vários prédios aqui históricos em Rio Grande da tradição portuguesa que tem azulejos, né? O casal Martins foi visitar familiares em Portugal, trouxeram aquele Cristo sobre as águas em azulejos e foi colocado ali na frente, né, embaixo ali na torre, porque exatamente é o Salvador, como para fechar com o nome da paróquia, né, que é a paróquia Igreja do Salvador, mas depois a paróquia, o Cristo sobre as águas, que é o Salvador do mundo. É essa a ideia. Então, na década de 40, precisamente 42, foi ali colocado o Cristo sobre as águas. E as pedras da construção do templo são as mesmas dos moles da Barra. Porque aí o reverendo que veio, o Min, era engenheiro da aviação férrea, e aqui, como não tinha madeira, nem outro material, como tu disseste bem, dos outros templos budistas, shintoístas, da tradição de madeira, ele pensou, puxa vida, então vou aproveitar essas pedras, e então se fazia um carreto, né? O trem ia na construção dos moles, do século XVII também, né? Com toda aquela história belíssima da construção dos moles da Barra, se aproveitaram as mesmas pedras que vinham de caminhões, evidentes, né? Transportados até aqui. Imaginam, né? O templo levou 10 anos para ser construído. Então, em 1800 e 1890, porque a data de fundação da pedra fundamental ali da Igreja do Salvador é 15 de novembro de 1889. Não é por acaso que é o dia da proclamação da República. Não é por acaso. Porque só da República em diante é que outros templos e igrejas podiam ter por exemplo, ela foi escrita, inclusive, Igreja do Salvador, porque terminava ali, não tinha torre nem sino, não podia ter cruz, era só a igreja romana, porque era a igreja oficial do Estado, né? O império era católico romano, não? Era cristão, mas era católico romano. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, as demais tradições puderam começar. A Igreja do Galo, depois que é de 20 anos posterior, né? Puderam ter sino e a torre. E aí por isso que então
tá escrito ali Igreja do Salvador, aí depois eles colocaram o final da torre e o sino lá. E completou-se, tá, né, com esse evento todo, nessa história, os móveis, o harmônio, o órgão e a liturgia, o cálice e a patena que nós usamos, até hoje foram trazidos da Inglaterra, inclusive. Camilo, quero agradecer a sua presença. Eu sei que o espaço é curto, mas pelo menos deu um pouco para a gente contar um pouco da história aí dos 130 anos. Não, com certeza, Augusto. Eu agradeço a vocês e eu já, né, falei para o pessoal da igreja, que devem estar em audição também da Rádio Estúdio Livre, né? E agradeço a você, o Azambuja, pelo carinho. E um último apelo, como domingo, né? Domingo é o dia de nós exercermos um dos gestos da nossa democracia, porque democracia não é só o voto não, né? É ser cidadão e cidadã durante toda a vida, né? Mas eu quero reforçar o que vocês já comentaram antes, né? Eu já fiz a minha colinha, porque são 5 votos que nós vamos ter que digitar, colocar na urna, né? Com todo o cuidado que, como já dissesse, né? O nome do candidato e o número, eu acho prudente que eu já escrevi a minha colinha, até para ter a certeza de não errar meu voto, né? E não votar em quem não quer. Não quero. E como disse o Azambuja, né? Nesses debates assim a gente vê coisas lamentáveis muitas vezes, né? Então já escolhi meus 5 candidatos e que a gente, quem está nos ouvindo, que a gente exerça amanhã não, domingo, né? O nosso direito democrático, né, de respeito, de cidadania, e que o Brasil vença acima de todas as diferenças e continuemos lutando por um Brasil melhor. Muito obrigado a vocês mais uma vez e uma abençoada semana também. Zambuja. Muito bem, tivemos entrevistas que estará postado na página, também no nosso canal no YouTube. São 8 horas e 47 minutos. Voltamos já com mais informações aqui no Mix Café. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira.